E aí, turma, tudo bem com vocês? Tudo certo? Cláudio Carrão. Pois é, hoje é dia 21 de abril de 2021. 21 de abril de 2021, vamos falar do nosso querido Tiradentes. Hoje é feriado nacional, né, turma? Tiradentes, gente fina, gente boa, gente da melhor qualidade, hein? José Joaquim da Silva Xavier. José Joaquim da Silva Xavier, o nosso querido Tiradentes, né? Hoje o Brasil para homenagear esse Marte, né? Do nosso país, do nosso Brasil. Pois é, Tiradentes nasceu em 1746. 1746. E a data da sua morte é dia 21 de abril de 1792, hein, turma? Se tivesse vivo hoje, ele faria exatamente 229 anos. 229 anos, nosso querido Tiradentes. Turma, para entender o dia de hoje, é preciso a gente notar que tudo, absolutamente tudo, você paga imposto. Um chiclete, um cafezinho, uma água mineral, um arroz que você compre, 1 quilo de feijão, você paga imposto em absolutamente tudo. Você sabia disso? É. E os impostos, e o IPVA, por exemplo, como que é calculado? Né? O IPVA você paga, por exemplo, dos veículos flex, você paga cerca de 4% do valor do carro, turma. 4% é IPVA. Além disso, você paga o licenciamento também. O IPVA é sobre o valor venal do veículo, né? Imposto para todas as pessoas que têm veículos terrestres, hein, turma? Então, quem tem veículos aquáticos ou aéreos não paga o IPVA, né? É cerca de 4% do veículo você paga, além dos veículos, por exemplo, caminhões pagam 1,5%. Então tem uma tabela. Desse valor, 40% fica com o município e 40% vão para os estados. E 20% vai para o Fundeb, que é o Fundo da Educação, né? De Desenvolvimento da Educação. Então 40% fica com o estado, 40% com o município em que o veículo foi emplacado e 20% vai para o Fundeb, que é o Fundo da Educação Nacional, né? Pois é, IPTU, por exemplo, é calculado sobre o valor venal do imóvel também. Você tem ISS, que é o Imposto sobre Serviços. Enfim, você tem uma série de taxação, uma série de impostos, né? E o que isso tem a ver, Cláudio Carrão, com o dia 21 de abril, dia de Tiradentes? Turma, naquela época é preciso a gente voltar ao século 17. O século 17 vai de 1600 a 1700. Naquele momento o que você tinha? O cenário que você tinha era a cana-de-açúcar, por exemplo, que era muito rentável, era o principal produto do país. Mas com a competitividade com a Europa, por exemplo, o Brasil foi perdendo cada vez mais espaço, porque a Europa tinha um produto de melhor qualidade e era mais acessível também, além de ser produzido por um preço mais vantajoso. Então o que aconteceu? O Brasil ele perdeu a sua principal economia, digamos assim, né, que era a cana-de-açúcar. Então era necessário a descoberta de outra fonte de recursos, né? E foi descoberto, por exemplo, o ouro. E onde foi descoberto o ouro? Em Minas Gerais, turma, principalmente em Vila Rica. Vila Rica hoje é a cidade de Ouro Preto, né? Já foi descoberto as primeiras jazidas de ouro, né? No comecinho do século XVIII, ali. Então houve uma verdadeira corrida. Exatamente isso, turma. Hoje houve uma verdadeira corrida para Minas Gerais, para o estado de Minas Gerais. Começou a ser urbanizado, né? E com isso, Portugal também, já percebendo esse desenvolvimento da sua capitania, também começou a assumir algumas posições, né? Por exemplo, ela começou a assumir o monopólio do lugar, né? De que forma? Instituindo casas de fundição ali, que, por exemplo, você só conseguia vender o ouro para aquela casa de fundição, né? Então, havia muitos comerciantes ali, a elite foi toda para a região de Minas Gerais, né? Região desenvolvida, a região do ouro,
a região a época de ouro do Brasil, não é verdade? Então foi tudo ali para a região de Minas Gerais. E como eu falei, turma, a questão dos impostos, o Portugal, ele instituiu um imposto, né, para ser cobrado ali, que era o quinto. O que significa isso? 20% de toda a produção, ela era imposto. Ela era condicionada, era reservada, digamos assim, para Portugal. Perdão, turma. Ela era reservada para Portugal, né? 20% era o quinto, turma. Então, nós estamos falando do século XVIII, entre 1800, entre 1700 e 1900. Entre 1700 e 1800, melhor dizendo, né? Estamos falando do século XVIII. Então, nós chegamos, por exemplo, na metade do século, em 1750, por exemplo, você já tinha uma queda da produção, as pessoas já estavam insatisfeitas. Mesmo assim, Portugal continuava cobrando o quinto. E a coisa ficou a coisa piorou mais ainda, turma. Quando aconteceu um terremoto em Portugal, você sabia disso? Aconteceu um terremoto lá em Portugal em 1755, que praticamente destruiu. Então, Portugal decidiu apertar mais ainda o cinto com relação às cobranças de impostos. Decidiu apertar mais ainda o cinto. Então ele decidiu estipular o pagamento do imposto em 100 arrobas de ouro por ano. Turma, uma arroba, por exemplo, são 15 quilos, só para você ter uma ideia. Você fazendo uma conta rápida, 100 arrobas significa 1.500 quilos. É ouro que não acaba mais, né, turma? 1.500 quilos de ouro. E esse ouro ele era pago religiosamente, né, sob pena de quem não pagasse, teria seus bens confiscados, etc e tal. A coisa era bem ditatorial mesmo. E chegou uma época que começou a haver uma insatisfação, principalmente por parte da elite, turma. A elite. E eles começaram a conspirar, começaram a tramar, a organizar uma conjuração. O que é conjuração, Cláudio Carrão? Conjuração é uma reunião de indivíduos que juram um empenho para um determinado fim. Isso é conjuração. Ou Inconfidência, né, como é que ficou conhecido. A Inconfidência Mineira, tinha até a bandeiras, né? Liberdade ainda que tardia, liberdade ainda que tarde, né, escrita em latim lá na bandeira daquela província, né? Porque na verdade o que estava acontecendo, turma, era uma tentativa de se libertar, de se separar do Brasil, de criar uma república ali com sua própria milícia, com seus próprios hábitos, digamos assim, né? E o Tiradentes era um homem muito influente na época. Ele teve várias profissões, turma, comerciantes, foi militar, alferes, né? Alferes é militar, foi Tiradentes, uma profissão que ele foi dentista, né? Tanto é que o próprio nome já diz, ele aprendeu com seu tio esse ofício, né? E começou a haver aquela trama ali contra todas essas quase que obrigações de Portugal, né? Era uma verdadeira obrigação e as pessoas foram começando a armar aquilo ali, a se juntar, né? Tinha muitos integrantes desse movimento, a elite, o José Joaquim da Silva Xavier, que era o Tiradentes, e uma figura muito importante também, que foi o Joaquim Silvério dos Reis, turma. Joaquim Silvério dos Reis. Pois é, e eles começaram a armar, a tramar aquilo ali. Então, em 1780, turma, o que na verdade começou a acontecer foi que você já não conseguia mais pagar aquelas 100 arrobas para Portugal, né? Era muita coisa, 100 arrobas de ouro. Então, Portugal decidiu obrigar uma espécie de derrama. O que é a derrama, Cláudio Carrão? A derrama, na verdade, é você chegar, obrigar, pegar força aquilo que falta, né?
É você chegar lá e pegar a força. Tipo assim, ah, você não tem? Vou levar seus bens, vou levar sua casa, vou levar, enfim, tudo que você tem de valor, seus metais preciosos, tudo que você tem de valor eu vou levar. Para quê? Para completar a derrama, que era aquilo que faltava do imposto. E já não tinha, turma, não tinha tanto ouro assim, né, que fosse suficiente para pagar para Portugal. É óbvio, havia os desvios, havia, mas não havia mais, porque o ouro ele é um bem finito, turma, ele tem fim. As jazidas já não estavam produzindo aquilo o suficiente. Então começou, aqueles comerciantes, aquelas pessoas influentes começaram a armar, era uma espécie de golpe. Golpe esse, turma, que nunca aconteceu. A Inconfidência Mineira, ela nunca aconteceu. E por que não aconteceu? Porque o movimento estava preparado, estava tudo armado para no dia da derrama, no dia que fosse acontecer a derrama, haver essa insubordinação, as pessoas ficarem contrárias à derrama, né? Haver propriamente uma luta, se fosse preciso. Mas o Joaquim Silvério dos Reis, ele possuía uma dívida muito grande com a coroa, turma. Ele era um comerciante, já estava quase em decadência e tinha uma dívida muito grande. E ele era um dos participantes do movimento. Então, ele resolveu fazer uma delação premiada. Houveram 6 denúncias, turma, a respeito dessa conjuração, a respeito dessa inconfidência. Mas a que mais se destacou foi essa de Joaquim Silvério dos Reis. Então, Portugal, através da Dona Maria, né, que era a rainha lá de Portugal, ficando sabendo e tomando todas as providências. Marquês de Pombal, que era o governador de Minas Gerais naquela oportunidade, ele montou um verdadeiro exército, né, exatamente para pegar os líderes, ele sabendo que havia, e ele cancelou a derrama, turma. Cancelou e começou a ir atrás dos inconfidentes. E no dia 18 de maio de 1789, ele acabou capturando esses inconfidentes. Acabou capturando. O julgamento, turma, demorou 3 anos. E esse julgamento ele teve fim em abril de 1792. E todos foram apenados, muitos com o degredo. O que é degredo? Degredo é você ser enviado, é um exílio. Você ser enviado para fora do país, para as colônias portuguesas na África. Muitos foram condenados à prisão perpétua. E o Tiradentes ele foi condenado à forca, foi condenado à morte. Por quê? Porque ele nunca negou esse movimento, né? Ele nunca negou esse movimento. Naquela época, ele fiscalizava as estradas, comandante da tropa, né? Ele nunca negou, sempre admitiu esse movimento e ele foi condenado. Os outros foram condenados à morte também, mas no último momento a rainha Dona Maria, ela cancelou, ela decidiu anistiar, né, essas pessoas, decidiu isentar essas pessoas de serem mortas também. E o Tiradentes, turma, ele foi esquartejado e as partes foram colocadas na estrada de Vila Rica, né, que ligava Vila Rica ao Rio de Janeiro, como forma de servir como exemplo. Ele foi em praça pública, né? Hoje em dia tem até uma cidade lá em homenagem ao Tiradentes, uma cidade lá em Minas Gerais em homenagem ao Tiradentes, né? Mas essa foi uma insurreição, foi uma conjuração, uma inconfidência que nunca aconteceu, turma. Exatamente por causa dessa figura Joaquim Silvério dos Reis, que delatou, ele era membro do movimento e delatou em prol da anistia de sua dívida, algo que não aconteceu. Ele foi exilado, foi mandado para fora do país, né? Tá aí, turma, né? Uma passagem. Agora você sabe o porquê dia de hoje a gente comemora o dia de Tiradentes, e ele foi inscrito na história em 1992, né, 200 anos após o seu ter sido condenado e executado. Ele foi inscrito na história como uma figura importantíssima do país, né? Foi escrito lá no livro da história em 200 anos após, né, a sua morte. Hoje está completando exatamente 229 anos da passagem do nosso querido Tiradentes, né? Foi colocado no livro de Heróis, né? Em
1992, ele foi escrito como um livro de heróis brasileiro. É por isso que hoje a gente comemora o dia de Tiradentes, né? Quando houve a proclamação da República em 1889, ele passou a ser uma figura que simbolizava, né? Simbolizava todo esse movimento que aconteceu em prol da independência, né, da proclamação da República do nosso país. Tá certo? Tá aí. Falei a respeito do 21 de abril, dia de Tiradentes. Um grande abraço a todos aqui, Cláudio Carrão.